Vou voltar rapidamente com o Caio Alex. Acabou agora a coletiva, ele tem mais informações direto do Centro de Operações. Caio. Olha só, Isabela, então aquilo que você estava falando, né, no momento que se pensa em dizer que seria um feriadão de 10 dias, acaba levando para a cabeça das pessoas que seria para se divertir e ficar em casa como se isso fosse uma brincadeira, o que não é. Os números do coronavírus ainda assustam. A gente viu agora na reportagem aí, onde acabei contando, né, a situação do ator Paulo Gustavo. Eu acho que serve de exemplo para muita gente que ainda acha que é uma brincadeira que está acontecendo não só no município do Rio, quanto em todo o Brasil. Acho que essas medidas que vão ser divulgadas a partir de 5 horas da tarde, de restrição, seriam muito importantes, justamente para tentar frear a questão do avanço da coronavírus em todo o município do Rio de Janeiro, no município de Niterói e também nos outros estados. Isso é importante acontecer, Isabela, porque a gente sabe, por exemplo, que grande parte dos trabalhadores que vêm aqui para o centro do Rio de Janeiro trabalhar aqui, eles vêm, por exemplo, dos 13 municípios da Baixada Fluminense ou até mesmo da região metropolitana. Então, com esse feriadão, como eles estavam dizendo, né, feriadão, mas seria esses 10 dias aí de interrupção de trabalho, seria muito importante para evitar que a própria doença ela possa avançar. Só que nesse momento, essa questão tem de ser colocada em prática, para evitar que problemas mais sérios possam acontecer aqui no Rio de Janeiro. Isabel. Ô Caio, aí ele não deixou muito claro, e eu imagino que você aí como jornalista com a antena ligada, ele não deixou muito claro quais serão essas medidas anunciadas hoje à tarde, às 5 da tarde, ou se teriam novas medidas. Porém, ele falou que todo mundo se reuniu hoje cedo, em que estavam se baseando nos números, e pelo que a gente está vendo, os números só crescem, a situação é cada vez mais preocupante. Ou seja, a gente aponta para ter aí um anúncio no fim da tarde de medidas mais restritivas, além dos 10 dias que eles anteciparam, não vou chamar de feriado, não sei nem como chamar, mas anteciparam tudo que eles podiam antecipar para as pessoas ficarem em casa na próxima semana? Olha só, Isabel, isso tem de ser feito nesse momento justamente para evitar essa mobilidade das pessoas mesmo pelo Estado. Isso porque, com o avanço da doença, isso pode trazer mais problemas. Então, essas medidas restritivas poderão ser muito duras, sim. A gente sabe que isso pode prejudicar a economia, mas automaticamente terão de ser tomadas, porque a gente sabe que hoje não temos leito suficiente para poder abrigar pessoas que possam ser vítimas aí das doenças automaticamente, da coronavírus, e poder ter essas pessoas sendo internadas nos próximos dias. Então, essa medida seria importante para evitar esses problemas. Lembrando que a gente não tem mais hospitais de campanha aqui que poderiam ser utilizados para atender essas pessoas que poderiam vir a serem infectadas, né, Isabel? A gente tem que lembrar que milhões e milhões foram investidos, muito dinheiro acabou sendo desviado, muita gente foi presa, algumas chega a estar curtindo aí esse dinheiro que acabou desviando dos cofres públicos e automaticamente nada foi feito. Então essas medidas seriam muito importantes para evitar esse problema. Isabel. Mas a gente tem que frisar, Caio, muita desinformação, porque as pessoas falam, cadê o hospital de campanha? Não tinha nem necessidade de fazer o hospital de campanha. Temos unidades federais prontas para receber, com tudo pronto, não tem que construir nada. São quase 800 leitos que podem ser reativados pelo Ministério da Saúde, unidades federais, e que muita gente fala, cadê? Ninguém fala em construir hospital de campanha. Para que construir hospital de campanha? Tem leitos, tem que ser reativados, é isso que precisa ter profissional para saber mexer, não adianta ter a cama, ter o aparelho, se não tem profissional falando em economia. Eu vou agora com o professor economista Gilberto Braga. Esse final de semana, uma carta nacional, né, professor, de 500 economistas. Eles falaram sobre a gravidade, sobre o perigo do colapso econômico no Brasil pela falta de gestão da pandemia, inclusive traçando que a gente precisa urgentemente, para não ter mais colapso econômico ainda, a gente precisa de vacina de forma urgente. Inclusive, me surpreendeu os economistas apoiarem, pelo que eu entendi, um possível lockdown, professor. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle, como vai? Olha, a carta ela é uma carta muito pesada, muito significativa, por duas razões. A primeira razão, porque ela é assinada por vários economistas de peso, economistas que foram de governos chamados de centro liberal e economistas que participaram de governos chamados de esquerda. Então, conseguiu unir ideologicamente economistas de diferentes tendências.
Segundo, ela também é assinada por presidentes de grandes companhias, de empresas e de bancos privados, portanto, mostrando também a preocupação do empresariado com a situação da Covid-19. E o outro aspecto muito importante é que ela tenta esclarecer, Isabelle, que não existe o falso dilema entre economia e lockdown ou isolamento social. Muito se tem dito, muito se tem visto no sentido de que o fechamento, o combate à Covid, exige o fechamento das atividades sociais, isso prejudica a economia. Isto é fato, mas não há uma oposição entre economia e cuidar da doença, combater o vírus. Por quê? Porque, historicamente, todos os países que já percorreram este caminho, estão mais avançados que o Brasil, mostram que cada centavo investido em vacina é mais barato do que pagar qualquer tipo de ajuda social, minimiza as perdas com a arrecadação causadas pelo lockdown e que é mais econômico, ou seja, é financeiramente mais fácil seguir o caminho de travar, trancar tudo, combater a Covid, vacinar a população para reabrir a sociedade e fazer a economia funcionar. É isso, em um grande resumo, que esse comunicado diz. Agora, professora, a gente sabe que a nossa realidade econômica, a nossa realidade não é igual de outros países. E a gente sabe que a gente se atrasou para comprar vacina e por isso outros países, todo mundo quer a vacina, estão na nossa frente. Então a gente sabe que a gente vai levar um tempo maior do que outros países, por exemplo, para vacinar essa população. Até lá, como que pode ser o desafio, o melhor caminho para a gente não ter pessoas morrendo de fome e também não ter pessoas morrendo de vírus? Olha, o que os economistas nessa carta, junto com os empresários, dizem, Isabelle, é que precisa haver uma coordenação nacional. Foram 4 medidas. Aumentar o ritmo da vacinação, porque a vacinação ela é indispensável. Para você ter uma noção dos valores, aquilo que está sendo previsto este ano no orçamento para a compra de vacinas é algo da ordem de 20 bilhões de reais. Só para você comparar com o que se gastou com os programas sociais, e aí se inclui a amiga e a ajuda emergencial que foi paga no ano passado, nós tivemos um gasto de 327 milhões. Ou seja, vacinar a população custa menos de 10% do que se gasta com programas sociais de ajuda emergencial e a pessoas em situação de dificuldade. Além disso, a dificuldade trazida pela pandemia fez com que a arrecadação tributária, que é a forma que o governo tem de conseguir dinheiro para as suas despesas, caísse 6,9%. Isso em números, em valor, significa que no ano passado nós perdemos 58 bilhões. Compara com o custo de vacinar 20 bilhões. Em 2021, se estima que nós vamos perder 131 milhões, considerando o ritmo atual lento da vacinação. Isso significa que nós vacinar a população custa 15%. Então, daquilo que a gente vai perder de receita. Então, quando você me pergunta o que fazer, enquanto isso, é investir em vacina, investir numa coordenação nacional, e a carta diz, se não houver coordenação nacional, fazer uma coordenação entre governadores e incorporar as prefeituras. Essa é a saída mais rápida para qualquer solução econômica. A gente sabe, então, resumindo, é muito mais barato você comprar vacina e vacinar o povo do que você estender essa gravidade toda e ficar tendo que pagar auxílio emergencial, isso e aquilo, porque senão o povo morre de fome. Tem que se pagar mesmo. Agora, professor, essa carta, eu sei que o senhor é muito bem relacionado, o senhor também é um grande nome desses economistas brasileiros, uma honra ter o senhor aqui. Já te entrevistei outras vezes, há muito tempo eu já te entrevisto ao longo do meu tempo como jornalista. Agora, professor,
Professor, essa carta deu algum impacto ao ministro? Porque assim, não adianta a gente querer escrever, falar. A autoridade maior, no caso o governo federal, tem que entender a importância dessa gestão, de ser um maestro de uma grande orquestra, para a gente conseguir tocar uma música, pelo menos que até agora o Brasil não conseguiu tocar nenhuma nota coerente, se a gente for parar para pensar um ano depois da pandemia. Essa carta chegou até o ministro Paulo Guedes, vocês já sentiram alguma mudança? Existe um diálogo? Porque daí é de colega para colega praticamente. Já deu algum efeito em quem manda, professor? Olha, primeiro, eu acho que a carta ela tem um significado muito mais político do que econômico, até pela sua abrangência, pela sua heterogeneidade das pessoas que assinam o documento, e certamente vai merecer algum tipo de resposta do governo. Não sabemos qual ainda. Neste momento, ainda não houve qualquer pronunciamento oficial do governo brasileiro. O ministro Paulo Guedes é um ministro que tem muito apoio no empresariado e na comunidade financeira internacional. Ele é tido ainda como um fiel da balança para o sucesso e para o que resta do governo Bolsonaro. Na verdade, ele se omitiu estrategicamente na discussão da vacinação no ano passado e agora vem com um discurso de que é vacina já, vacina para ontem, muita vacina para todo mundo. Agora o discurso mudou. Então, o que esta carta pretende é dizer que a sociedade financeira, as grandes empresas, que são as empresas que contratam e que têm interesse em que a sociedade funcione adequadamente, volte à chamada normalidade das transações econômicas, que as pessoas possam sair de casa, consumirem, elas é o grupo que gera empregos. Nós temos quase 14% da população desempregada no país. Então, para que o emprego volte, é preciso vacina e é preciso coordenação, e quem tem que fazer esse papel é o governo federal através do Ministério da Saúde. O recado foi dado por quem, né, pressiona e tem o poder de pressionar. Esse é a grande interpretação que eu posso tirar disso. Professor Gilberto Braga, um abraço. Se cuide aí. Obrigada por participar ao vivo para o SBT Rio, trazendo toda a sua capacidade, inteligência e análise dessa movimentação que já começou de empresários, banqueiros, escrevendo uma carta muito forte, como disse o professor, muito, né, emblemática para a sociedade, principalmente o recado para quem decide, que é o governo.